Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Temos falado já sobre a criação de filhos, espero hoje concluir. Nós falamos um pouquinho sobre a sabedoria e o entendimento para separar as coisas naturais das espirituais em alguns programas atrás. E na criação de filhos é muito importante eu relembrar a você disto. Porque a pessoa sem o entendimento, ela espiritualiza aquilo que é natural e naturaliza aquilo que é espiritual. Antes da gente prosseguir nisso daqui, eu quero que você tenha esse entendimento, que se você espiritualizar aquilo que é natural, você vai ter problemas. Do mesmo modo, se você naturalizar aquilo que é espiritual, você também terá problemas. Então, na criação de filhos, é importante entender que envolve as duas coisas. Envolve uma criação, uma instrução natural e uma instrução espiritual. E os nossos filhos, eles vão precisar de um freio moral natural e depois um freio moral espiritual. E eu quero falar um pouquinho sobre esses freios moral. O que vem a ser. Quero falar do natural e depois o mais importante é tocar no espiritual. Bom, nós somos seres humanos e nós nascemos com que Paulo dividiu o nosso humano em duas partes. Paulo falou em Romanos 7, Romanos 8, do homem de fora e o homem de dentro. A ciência, os cientistas, os estudiosos da mente humana, do comportamento humano, dividem, eles falam, explicam isso, a mesma coisa, só que de uma outra maneira. Mas eu vou falar um pouquinho do natural para ser uma base para a gente ir para o espiritual. Então, aqui no natural, nós seres humanos, nós somos, de uma maneira fácil de você entender, é o que a psicanálise chama de id, ego e superego. Id são as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas paixões e inclinações. Superego seria as regras do jogo, as regras da vida, tanto na vida natural como na vida espiritual. Nós precisamos de regras. É por isso a lei Moisés ali com o povo, Deus deu as regras para ele. Os 10 mandamentos são regras. Os 10 mandamentos são o superego. O que é superego? São as regras para você poder viver em sociedade. Porque nós temos o id, que é as nossas vontades, mas eu não posso fazer tudo que me dá vontade. Eu tenho que ter regras para domesticar essas minhas vontades. Então, as minhas vontades são o id, as regras são o superego. E o que se chama de ego é o bom senso. O bom senso é o que eu vou falar assim, bom, eu desejo isto, eu desejo comer aquela fruta que está naquele pé de laranja, mas eu não vou pegar aquela fruta porque aquela fruta, aquela árvore está dentro do quintal do meu vizinho. Então, essa parte do meu ser que analisa, julga a minha vontade e as regras, isso é o que a gente chama de ego, é o bom senso.
Então, por favor, tenha um pouquinho de paciência, porque se você não vê isto no natural, você não vai conseguir ver isso no espiritual. Bom, então, quando a gente nasce simplesmente com o id, as vontades. A gente não tem nenhuma regra, não conhece nada, a gente é inocente. Então, quando a gente quer pegar em coisas que não pode, então o papai e a mamãe falam não, dá tapinha na mão. Este início na primeira infância ali, enquanto a gente não conhece os significados, sentidos de palavras, a gente não entende nem o sentido da palavra não, mas aos poucos, essa proibição dos pais é o primeiro freio moral. Então a gente vai crescendo ali, depois de alguns aninhos, a gente já sabe o que pode e o que não pode. Também às vezes a gente colocou a mão em coisa quente, queimou, tudo isso, essa base de informação vai criando um freio para o nosso comportamento, não é? Então não posso colocar a mão no fogo que queima, eu não posso fazer isso, aquilo, o papai e a mamãe briga. Bom, depois um pouquinho mais na frente, o papai e a mamãe vai ensinando a palavra de Deus, a gente entende que mesmo quando o papai e a mamãe não estão vendo, Deus está vendo. Tudo isso vai nos ensinando a refrear os nossos impulsos. Então a gente vai para a escola, entra na fase da adolescência. Então os adolescentes, eles têm medo do ridículo, eles não querem se expor ao ridículo, certos comportamentos, certas birrinhas, né? Birra que uma criança dá em casa, ela não dá na escola, porque senão vão rir dele, então ninguém gosta de ser zombado, ridicularizado. Tudo isso são freios morais que vão moldando o nosso comportamento e é necessário que a gente tenha isto, porque uma criança a quem não é ensinado limites, ela é induzida a uma psicopatia. É a psicopatia induzida. Por que é um psicopata? O psicopata, ele não obedece regras. O que é que diz quem é psicopata e o que não é? Não sou eu, não é você. A psiquiatria, ela tem um diagnóstico para dizer quem é psicopata e quem não é. A pessoa ela é considerada psicopata quando ela é privada de 3 sentimentos nobres, que é altruísmo, empatia e compaixão. Então, é claro que o psicopata ele não é privado apenas desses 3 sentimentos nobres, mas um psicopata ele não tem nenhum desses 3. Então, existem criações que a criança ela está sendo criada com celular, com televisão ali, não se ensina a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, não se ensina compaixão. A criança ela vai vendo filmes de homicídio, de violência, tudo isso vai deturpando a sua consciência. Isso, ela cresce vendo isso se torna normal. Então ela não tem compaixão. E em uma sociedade onde cada um está buscando o interesse próprio, mesmo em detrimento do interesse dos outros, mesmo que para você satisfazer as suas vontades você prejudique o outro, o mundo é dos mais espertos, e isso também destrói o altruísmo. Então, a criação de hoje está criando uma sociedade doente. Eu chamo isso de uma psicopatia induzida. Não é que a pessoa nasceu, porque um psicopata, ele nasce psicopata. É uma doença, ele nasceu daquele jeito. Mas então a criação de hoje também está induzindo
a uma psicopatia, a psicopatia induzida, do mesmo modo que a alimentação hoje está induzindo ao diabetes. Claro, a gente sabe que o diabetes tipo 1, a pessoa nasce com isso, é genético, mas existe uma criação errada, uma alimentação errada que induz também ao diabetes tipo 2. Então você percebe aí a importância da criação. A importância da criação. Então, esta capacidade de refrear os seus impulsos é o que separa o trigo do joio. Eu não tenho tempo aqui para falar de um experimento que foi feito nos anos 70 e que ficou mundialmente conhecido, que foi a experiência do marshmallow. Então, foi dado para umas crianças assim o bombom, falar resumidamente. O professor deu um bombom para cada aluno na sala e falou assim: quem quiser comer, pode comer, mas eu vou ali e já volto. Daqui a pouco eu volto, daqui 15 minutos. Quem comer, tudo bem, não tem problema, mas aquele que não comer, conseguir guardar, quando eu voltar vai ganhar mais outro. Então, as poucas crianças que conseguiram refrear a sua vontade de comer aquele marshmallow, aquele doce, essas crianças que tinham já esta habilidade inata de refrear os seus impulsos para poder ganhar um benefício maior depois, descobriu-se 20 anos depois, voltou e foi procurar essas crianças, aqueles que não seguravam o impulso, elas se envolveram com drogas, homicídio e divórcio, se tornaram adultos complicados, problemáticos. Já aquelas crianças que tinham uma habilidade de refrear os seus impulsos, eles se tornaram médicos, engenheiros, pessoas bem-sucedidas na vida natural e conjugal. Então, mostrando a importância da gente ensinar os nossos filhos a refrear os seus impulsos desde a mais tenra idade, porque essa habilidade da parte do córtex pré-frontal, que está aqui logo atrás da testa, é o papai e a mamãe que são responsáveis por treinar os filhos a dizer não para os seus impulsos, que é o id. Então você tem que ensinar as regras, nós devemos ensinar as regras para os nossos filhos, como a gente foi ensinado. E quando o papai e a mamãe ensinou as regras para o filho desde criança, o primeiro freio moral que ela recebeu para ela obedecer às regras, mesmo longe do papai e da mamãe, foi aquela consciência de que, Deus está vendo. Deus está vendo. Mesmo quando o papai e a mamãe não estão vendo, Deus está vendo. Então, quando você ensinou seu filho a respeitar as figuras de autoridade, dentro de casa são os pais, na escola são os professores, na igreja são os diáconos e pastor. Quando você ensina isso, você leva seus filhos na igreja, você faz o culto doméstico, ensina a palavra para eles. O profeta diz que quando eles passam essa fase crítica, que é a adolescência, então o profeta diz: olha, mantenha a palavra diante dos seus filhos, até que ele passe por essa fase que ele chamou da irresponsabilidade. Então, quando ele chegar a uma certa maturidade, um certo grau de compreensão, eles vão ver o valor que Deus tem em suas vidas, eles vão ver a necessidade que eles têm em suas vidas. Então, o próprio conhecimento da palavra que você manteve alimentando a sua alma desde a infância até o início da responsabilidade, então você colocou nas mãos dele tudo aquilo que ele precisa para ele tomar a sua decisão de honrar a Deus e tomar o seu lugar em Cristo. É a posição nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então,
o que possibilitou a esta criança alcançar essa maturidade espiritual foi a criação que você deu, papai, mamãe, e é exatamente isso que o diabo quer roubar dos pais hoje. Então, não se deixe enganar. Saiba separar as coisas naturais e as espirituais. Não espiritualize aquilo que é natural, faça seu papel. E não naturalize aquilo que é espiritual. Peça a Deus, dê a Deus o lugar de Deus. Então, ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe, crie seu filho como se tudo dependesse de você. Eu espero, de fato, que você tenha entendido e que Deus te abençoe.